Enche o peito de ar, respira bem grande 3 vezes. Inspira coisas boas. E expira aquilo que não é legal, que incomoda, coisas que são chatas. Depois tu pergunta. Então, a gente inspira mais uma vez e solta. Última vez. Enche o peito de ar e solta. Junta as mãozinhas no centro do peito. Namaskar. Eu vi que alguém queria fazer uma pergunta. Quem queria fazer pergunta? Miguel? Isso? Ou eu me enganei? Professora, você tá me enxergando? Sim, meu amor, tô te vendo. Ah, tá, aqui tá ruim aqui pra mim, eu só consigo ver uma cabeça e a janela aqui. Tem um pouquinho de claridade da tua janela, um reflexozinho assim, mas dá para te ver, tá? É que às vezes bate, talvez seja isso, quem sabe, será que não? Para mim tá um pouquinho de reflexo, mas eu tô conseguindo te ver, tá? E te escuto também bem. Se tu aí tem que ver se fica melhor para ti. Melhorou a pergunta? Melhorou? Para mim tá tranquilo. Eu só te disse que tem um reflexo, mas para mim tá tranquilo. Eu disse, quem sabe para ti, melhorou agora? Para ti, não? Melhorou. Porque às vezes o reflexo da janela bate na tela, na tua tela, e aí talvez dificulte um pouquinho, tá? Pode ser isso, mas eu tô te vendo legal, tá bom? Então, gente, nós vamos começar hoje, a gente vai falar um pouquinho ali, ontem nós fizemos para quem não estava na aula, a gente fez a folhinha da tabuada da Lei do 6. Nós não fizemos toda a tabuada ainda, a gente vai fazer numa outra oportunidade, tá? A gente só fez aquela folhinha para quem não estava, tem aquele quadradinho lá para fazer, tem que fazer os desenhos naqueles 2 quadrinhos que não tem a baratinha, tem que desenhar a quantidade de baratinhas e colocar as operações ali, de adição e de multiplicação, a soma e a multiplicação, tá? Só relembrando para quem não estava. E hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre, a prof vai compartilhar a tela, vamos ver se vai dar certo aqui. E aí nós vamos começar a conversar um pouquinho e vamos iniciar o trabalho. Se não der para terminar, a gente segue no outro dia depois, tá? Até porque na semana que vem a gente vai ter mais tempinho, a gente consegue concluir o que não for, o que não tiver, o que não der tempo agora, tá? Então, só mostrar aqui, ó, antes da gente começar, o horáriozinho, esse coloridinho, ó, que tem da turma para a semana, tá? O horário que foi lá no grupo, não é o cronograma, é o horário, tá? Tá lá no grupo esse horáriozinho. O que é hoje? Não, esse horário é da semana que vem, tá, meu amor? Setembro. Isso, tá é setembro, é o mesmo mês. Mas é só que foi mandado para a semana que vem, que vai começar um pouquinho maior, tá? E a prof só mostrou para vocês procurarem lá, eu vou até fechar ele aqui. Isso. Para vocês procurarem lá no grupo. Isso, esse aí mesmo. A Sofia imprimiu. Mas esse é para a semana que vem, tá, Sofia? Não é nessa semana ainda. É a partir da semana que vem, tá? Só para lembrar vocês que eu estou vendo um pezinho ali. Só para lembrar vocês que a gente vai ter aquele horário para a semana que vem, que a gente vai ter um pouquinho mais de aula, tá? Então, vamos lá. Roger, agora eu acho que tu guarda o pezinho lá embaixo. Isso, para a gente poder olhar aqui, né? Vamos ver, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar ou o ciclo alimentar, que a gente já vai descobrir o que é. Todo mundo consegue ver aí? A prof vai falar. Sim, estão vendo? Não tem. Não tem na apostila, tá? Não se preocupem. A prof traz, às vezes, algumas coisas para completar o nosso trabalho. Nem tudo tem na apostila, não se assustem, tá? Não precisa copiar, a gente só vai, a prof vai conversar um pouquinho, ler e conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Por enquanto, a apostila fica aí do ladinho, a gente só presta atenção aqui.
Combinado? Não esqueçam que quando eu compartilho a tela, eu não vejo vocês. Então, se alguém quiser falar, tem que falar pelo microfone, tá? Vamos lá, então. Ó, seres vivos e os alimentos. Ao contrário das plantas, os animais não produzem os seus alimentos. Eles se alimentam de vegetais e de outros animais. Como a gente já viu, né? Há animais chamados de herbívoros, porque só comem alimentos vegetais, folhas, sementes, frutas. Há os animais chamados de carnívoros, porque só comem carne. E há animais chamados de onívoros, porque nutrem-se tanto de vegetais como de outros animais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa cadeia, esse ciclo. Isso quer dizer uma sequência, assim, uma coisa, né? Um fato que acontece, assim, num ciclo, tá? A gente vai ver depois ali o gráfico representando a representação, vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, cadeia alimentar. Da mesma forma que nós, seres humanos, temos nosso prato predileto, os outros seres vivos também têm. Como já vimos, as plantas são as únicas que conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso, nesse ciclo, nessa cadeia, nessa sequência, assim, elas são chamadas de produtoras, tá? Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. A gente falou alguma coisa e vamos falar um pouquinho mais depois sobre as plantas, né? Que através da fotossíntese elas produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam que outro ser produza o alimento para elas mesmas fazem o seu alimento, né? Então, elas são chamadas de produtoras, ou seres produtores, tá? Existem animais que só gostam de se alimentar de vegetais, e esse grupo recebe o nome de consumidores primários, porque eles vão lá, ó, as plantinhas produzem o seu alimento, e alguns animais vão lá e comem esses vegetais, se alimentam através desses vegetais, né? Então, esses são chamados de consumidores primários. Existem aqueles animais que se alimentam dos consumidores primários, tá? Que aí eles já são, né? Os carnívoros, eles já vão se alimentar desses outros consumidores, dos consumidores primários. E aí eles são chamados também de consumidores secundários, porque eles vêm, né? Eles precisam, a plantinha faz o seu alimento, produz, o consumidor primário se alimenta delas e o consumidor secundário se alimenta dos outros consumidores primários. Os outros animais de grande porte têm um prato predileto, que são os consumidores eles se alimentam dos consumidores secundários. Só um pouquinho, gente, que alguém está pedindo aqui, a prof precisa minimizar para poder abrir, tá? Vou voltar lá. Eles se alimentam, então, e esse grupo é chamado de consumidores terciários, ou seja, se alimentam dos secundários. Todos esses seres vivos, um dia morrem e acabam entrando em decomposição. Vão se decompondo, vão se terminando assim. Aí entra em ação um outro grupo de seres vivos, que são os decompositores, que são os organismos que se nutrem de restos de plantas e animais mortos. Compreendem esse grupo, então, são as bactérias e os fungos. Esses decompõem organismos mortos, transformando-os em substâncias simples, sais, gases e água. Essas substâncias podem ser reaproveitadas pelos produtores. Assim, fecha o ciclo da cadeia alimentar. A ação decompositora permite a reciclagem de matéria orgânica e impede que o planeta fique recoberto por uma camada de seres mortos.
Então, se não existisse esses seres, né, os decompositores, para terminar para decompor aquele restinho, eles se alimentam disso, né, vão terminando com aqueles restos ali que ficam de outros seres mortos, o nosso planeta ia ficar, né, muito cheio disso tudo se não tivesse nada que terminasse com isso. Então, os decompositores também têm a função muito importante, né, dentro dessa cadeia, desse ciclo alimentar. Então, aqui, ó, tem Daí, prof. Oi? Prof. Oi, Miguel. Então, quer dizer que se não existissem os decompositores, teria corpo de bicho desgastado em todo o mato? Pois é, né? Como é que ia ficar? Não ia dar. Então, eles vão indo, vão se decompondo através da ação dos decompositores. É isso aí. Tá? Então, demora um pouco, mas aí termina, né? Sai, acaba. Então, aqui, voltando ao nosso esquema, aqui tem um esquema, depois eu vou mostrar o outro. Não é da apostila ainda, não se assustem, tá? Tem um esqueminha aqui, ó, então, que são os produtores, né? As plantinhas que fazem o seu próprio alimento. Aí, os consumidores primários aqui, ó, se alimentam dela, né? Das plantas. Os secundários aqui, ó, representado, então, pela cobra aqui, né? Se alimenta do consumidor primário. Aqui um consumidor terciário que vai se alimentar, né, do secundário, está indo daqui para lá, mais um, né, vai comer o outro, no caso ali. E aí, depois, os decompositores aqui, ó, bactérias, fungos, tá? Ali tem umas minhocas, eles vão decompondo todos esses restos que depois vão ficando, né? Porque vai chegar um dia que eles que os seres morrem, né? Seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E vai chegar um dia que eles vão morrer, e aí, então, os decompositores vão se alimentar desses restos, tá? Aqui tem o esquema que a gente tem na nossa apostila, ó. A prof trouxe aqui para vocês verem. Ó, então, aqui tem o sol e a chuva, né? Que vão lá para que as plantas possam produzir o seu alimento. Eles são, então, os seres produtores. Aí, depois, vem os seres consumidores primários. Depois, os consumidores secundários. E os consumidores terciários. E depois, os decompositores. Tá? Tá representado. Essa representação aqui tem lá na nossa apostila, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui eu trouxe, então, a figura de novo colorida, ó, os produtores, tá? Representado aqui. Aqui tem um esquema, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Mais um esqueminha para a gente entender. E depois aqui também tem um outro, com outros, né, animais, ó, produtor, consumidor primário e secundário. Aqui não seguiu para o terciário os decompositores, mas a prof quis trazer só para vocês, para ilustrar um pouquinho, para vocês verem essa cadeia. Ó, isso a gente chama aqui, ó, de ciclo ou cadeia alimentar, tá? Um vai se alimentando do outro e isso vai acontecendo sempre na natureza, tá bom? Então, agora, a gente vai começar. Deu, gente, para entender? Tudo ok? A gente vai começar a fazer o nosso trabalhinho lá, então. Prof. Já dou a palavra, só um minutinho, tá, Lorenzo? Só um minutinho. Não sei se a gente vai conseguir concluir todo o trabalho hoje. Se a gente não conseguir, a gente combina de quando terminar, certo? Fala, Lorenzo. Pode falar, querido. Posso falar? Pode. Uma coisa, Miguel, desliga aí. O Miguel tá com o microfone. Prof, quando tu ficou falando sobre o ciclo, o cadeia alimentar, bem na hora eu me lembrei da música lá do Rei Leão. É o ciclo sem fim. Quando tu falando, eu lembrei.
Pois é. Então, Professora, é que eu deixei ligado porque eu queria falar com você. A gente tem que recortar os nomes e botar nessas coisinhas e depois recortar essas coisinhas e botar. não, Miguel, eu peço que tu espere um pouquinho que a prof vai explicar, tá? A segunda folha 8 não é ainda agora, tá? Espera aí um pouquinho, vamos devagarinho, vamos chegar lá, não te preocupa, tá? A prof vai explicar agora o que nós vamos fazer. Nós vamos começar por essa aqui, ó. Vou mostrar. Não, essa é a que eu mostrei. Abri errado, desculpa. É que é a outra do lado. Aqui, ó. Nós vamos primeiro começar nessa folha aqui. Aqui tem o esquema de novo, ó, tá? Para vocês verem. E a gente, então, vai começar a fazer aqui, ó. A gente vai desenhar. O que nós vamos desenhar? Os produtores, depois o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, os decompositores. Cada um vai fazer o seu desenho, tá? Pode ser os mesmos bichinhos daqui? Pode. Quem quiser, pode botar o outro ali, que aqui a prof trouxe outros exemplos, ó. Aquele outro que eu mostrei aqui também pode, tá bom? Então, vocês vão representar. Aqui tem o ciclo que a prof mostrou, o ciclo alimentar, a cadeia alimentar, como quiserem chamar, tá? Vocês podem fazer o desenho aqui, isso aqui é para vocês terem uma ideia, ou pode fazer, e pode fazer esse mesmo aqui, mas cada um faz o seu desenho aqui embaixo, tá? Ou pode fazer aquele outro ali, se quiserem, também esse outro esquema aqui que a prof trouxe, tá? Primeiro a gente vai fazer esse desenho. Depois a gente vai passar para aquela parte lá de baixo, tá? Que a gente vai ter que completar também uma partezinha que não tem ali, que a prof deixou para vocês completarem, mas aí depois eu explico. Essa outra parte aqui, ó, depois, tá? Primeiro nós vamos fazer essa aqui, que a gente vai começar agora, cada um pode desenhar, começar a desenhar, aí na sua folhinha, tá? A gente pode, inclusive, escrever, me faltou a palavra agora. Quem quiser escrever também ali do ladinho ou embaixo, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, também pode, que fica o esquema bem pronto. Pode ser. Aqui a prof trouxe um outro desenho, ó, tá aqui no livro, que eu posso mostrar, que eu acho que foi um parecido com o que eu mostrei ali, a planta, o sapinho, ó, então a planta aqui é o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E aí depois os decompositores, que aqui não aparece, tá? Mas tem também este esquema. Dá para fazer os desenhos aí agora, como vocês acharem. Cada um faz o seu desenho, não precisa ser, prof, eu não consigo desenhar aquele leão. Não, cada um faz o seu leão, tá? Não tem problema. Eu vou parar um pouquinho aqui. Professora. Divisão de tela. Oi, Miguel. Primeiro eu tenho que fazer um rato, depois uma cobra e depois um leão? Ali, pela ordem ali, ó. Produtores primeiro. Quais são os produtores que tem aí, Miguel? Uma árvore. Não, primeiro os produtores. Quais são os produtores? A chuva? Quem são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento? Os produtores. Quem são eles? Árvore e plantas. As plantas, né? São plantas. Então, aí tu vai desenhar primeiro os produtores. Primeiro as plantas, vegetais, tá? Depois, os consumidores primários. Aí, olha ali aquele esquema que tem ali, olha na figura, tá? Que tem aí o ciclo para orientar vocês. A prof mostrou aqui um outro também. Fala, Francisco. Tem que pintar e tem que escrever essas coisas que tem que escrever esses negócios que estão escritos embaixo dos desenhos que a gente fez. Tem que a etapa, né? É bom escrever para lembrar ali, faz o desenho colorido, bem bonito,
o esquema bem, sabe, do jeitinho que vocês sabem fazer, caprichado, bem legal. A prof vai dar o tempinho para vocês fazerem, tá bom? Então, escreve ali, aí desenha as plantas, escreve ali, produtores. Aí depois desenha o outro animalzinho, pode ser o ratinho, pode ser o coelhinho, como a prof mostrou ali no outro, tá? Pode ser aqui no caso, tem um sapinho ali o primeiro, aí vocês vão vendo o animalzinho que vocês querem desenhar, desenhem ali, né, os herbívoros, os que comem as plantas, algum animalzinho herbívoro, é o primário, porque ele se alimenta só dos vegetais, né? Então, vocês vão desenhando e depois vão desenhar o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor. Pode se guiar naquele esquema ali que a prof mostrou, ou nesse outro aqui, ou vocês podem ver os animaizinhos de acordo com o tipo de alimentação que a gente viu. Fala, Francisco. Eu já terminei, só falta pintar e escrever. Então pinta e escreve, tá? Para ficar terminado mesmo, tem que pintar e escrever, tá bom? A prof vai dar um tempinho para isso e depois a gente começa o outro da outra folha. Nós vamos seguir nas outras aulas trabalhando sobre isso, não se preocupem. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, a gente vai tirando as dúvidas devagarinho ao longo dos nossos encontros, tá? Tem outras atividades para trazer, tem joguinhos que nós vamos fazer. Só um minutinho, amor. Tem joguinhos que nós vamos fazer sobre isso, então tudo vai ficando mais claro, vai dando para entender melhor, tá? Fala, Lorenzo, tu já terminou? Precisa mesmo pintar os desenhos? É que eu não gosto de pintar. Eu acho bem legal pintar, né? Eu, como gosto de pintar, de colorido, eu acho bem legal. Eu acho que fica mais vivo, assim, chama mais atenção, né? Mas, se tu não queres, tudo bem, mas seria bem legal se pintasse, porque eu acho que fica melhor. Ou contornar somente, quem sabe? Eu vou pintar, né? Eu gosto também de pintar, só que eu não quero trabalhar sendo pintor. Eu quero trabalhar outra coisa, só que pintar eu pinto nos meus desenhos. Mas às vezes é só para não precisa ser, né? Por causa de trabalho, assim, tem algumas pessoas que querem depois realmente se aperfeiçoar, seguir na profissão, mas isso aqui é colorir, na verdade, né? Para deixar o desenho mais alegre. Eu acho legal, eu gosto, né? Eu gosto de pegar uns lápis coloridos e ir pintando. Nem sempre a prof consegue, tenho tempo para isso, mas eu gosto. Fala, meu amor. Dá pra desenhar outro animal sem ser o leão? Dá, meu amor, dá. Pode ter. Não sei. A gente tem outros aqui, ó, tem alguns exemplos, tem ali que a prof mostrou, eu não compartilhei a tela. Pode ser aqui, isso aqui é um gavião, ó. Tem um gavião aqui. Tá, vou desenhar um gavião. Ali, naquele outro esquema também tem um gavião. Tem o leão, tem o... Deixa eu ver um outro aqui que é o terciário, um grande, que dê para... Não sei se tu quer desenhar um tão grande assim. Um tigre, de repente. Quem chamou? Alguém chamou? Francisco? Vou ter que falar também aqui, professor. Eu ontem, a minha mãe e eu, né, e meu pai, a gente foi no centro e daí a minha mãe comprou umas coisas dela, meu pai comprou umas coisas, né? E daí ontem a gente comprou um telefone novo. Legal. Que bom, né, Francisco? Que legal. Sim, que o meu, ele tá estragado, né? E daí agora ele é o telefone da família, que não presta pra nada. E o meu novo é o A10.
Que legal. É bem legal, né? O telefone novo é muito bom. Que legal, parabéns. Depois, gente, alguém já está terminando, está conseguindo tranquilo aí. Depois, quem quiser me mostrar, pode colocar na frente da tela e depois a prof vai dizer como é que nós vamos fazer o outro ali de baixo, tá? Eu acho que a montagem desse outro a gente não vai fazer hoje. Nós vamos primeiro só iniciar a construção dele e depois a gente monta. Deixa eu só, eu estou organizando aqui. Deixa eu ver como é que eu vou. Enquanto vocês fazem, eu estou dobrando aqui o meu. Sim, tá. E aí... Sir, Oi? Pode falar. A Chica, o meu gato, a minha gata, né? Ela tem um urso, né? Se chama Chico. Sei lá, é um cachorro. E daí ela gosta de ficar miando. E ela tá miando agora. E ela fica correndo. Sir, acabei. Sir, terminei. Tá. Terminei. Só um pouquinho, que a prof já vai orientar para o outro. Quem quiser mostrar, olha lá, olha que legal. Olha ali, gente, o da Sofia. Muito bem. Qual é ali em cima? O primeiro ali tu desenhou o quê, Sofia, que a prof não conseguiu ver? Bem no meio. Ratinho. Lá em cima? Aqui. Tá. Tá, é que tu começou pelo lado, né? Que ali em cima os produtores são os primeiros, tá? Bem em cima, mas tu começou pelo do lado, né, Sofia, eu acho. Mas tá. Dá para entender assim. Tu colocou o nome ali para te orientar, produtores primeiro. Primeiro são os produtores, as plantinhas que. Ah, então tá. Tá, ela fez assim, então tá ótimo. Aqui, Primeiro. ó. Acabei, prof. Tá bom, a prof entendeu agora. Deu, Júlia? Quer mostrar o teu? Não precisa. Não? Tu faz umas coisas tão bonitas, não quer mostrar, tá? Não quer mostrar, não tem problema. Quem quer mostrar o seu, pode compartilhar com a gente aí. Olha ali, ó, o Roger colocou. Isso, muito bem. Ótimo. Muito bom. A prof chegou bem pertinho para poder olhar ali, enxergar bem. Porque às vezes fica assim, viradinho, né, na tela. Mais alguém? Tá. Então, assim, ó, vão fazendo com calma, eu vou só explicando o próximo, porque aí quem já terminou esse, já pode começar a fazer o outro, tá? Então, a gente pode, aqui, ó, nós temos, deixa eu dividir, compartilhar a tela, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, e depois eu vou mostrar o aqui, que eu também não terminei, tá? Não trouxe pronto, até porque eu quero que vocês façam essa primeira parte antes e depois a gente monta, tá? Então, deixa eu dividir a tela aqui de novo. Vai terminando quem não terminou. Murilo, tá conseguindo? Tá tranquilo aí? Ok? Sim? Tu terminou, Mu? Não? Não terminou ainda? Vai terminando, então. Oi? Não tá sem lápis? Tá, mas aí vai tentando conseguir um lápis aí, depois tu vai desenhando com calma, tá? Vou fazer em casa. Tá, tu não tem lápis colorido, é isso? Ou não tem o lápis?
para escrever. Eu esqueci meu estojo em casa. Ah, tá. Não tem nenhum aí, então, no caso. Tá. Mas tu conseguiu entender para que tu possa fazer depois? Sim? Tá. Fala, Francisco, para a prof explicar aqui a próxima folha agora. Tá. Eu ia falar isso, o que era para fazer na vou folha, mas tu explicar. falou que ia explicar o que ia fazer, então eu não vou. Sim, mas é que eu estava respondendo para o Murilo ali, tá? A prof estava atendendo, estava falando com ele, já vou explicar, tá? Certo? Então tá, ok. Ó, prof, eu estou esperando também a tela aqui, porque quando a prof vai compartilhar, ele demora um pouquinho às vezes, tá? Para mim, eu espero, aí daqui a pouco aparece a indicação que já está dividindo, compartilhando com vocês, tá? Por isso que a gente precisa aguardar uns minutinhos. Ó, aqui então a gente tem, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tá escrito produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, tem essa parte em branco e aqui do outro lado tem essa parte em branco, aqui tem uma plantinha e tem 2 risquinhos, né? Aqui tem o ratinho, a cobra e o leão. Então, o que nós vamos fazer primeiro? A gente vai escrever, colorir, né? Primeiro, quem não gosta de colorir, tudo bem, mas a primeira parte é colorir aqui os desenhos e escrever planta e o que ela é na cadeia alimentar. Produtor. Depois, o nome aqui, rato, consumidor primário. Depois, a cobra, escreve aqui, consumidor secundário. Leão, consumidor terciário. E depois eu vou dizer o que nós vamos fazer nessa parte aqui e nessa parte aqui. Aí, depois eu digo a segunda etapa desse trabalho. Primeiro é só isso, pintar e escrever aqui, ó, o nome e a sua classificação na cadeia alimentar, tá? Planta ou flor, como quiserem, que vocês acharem que é o nome ali. Produtor. Deu para entender? Primeiro completem ali e colorir. Dá para seguir, continuar se guiando por esse esqueminha ali que a gente tem, ó. Ficou com dúvida? Olha aqui, ó, tá? Aí eu vou escrever ali tem uma das plantinhas, essa aqui do cantinho que a prof colocou ali, ó. Produtores, tá? Aí depois o ratinho, consumidor primário, a cobra, consumidor secundário e o leão, consumidor terciário. Depois eu vou dizer o que a gente vai completar ali. Que tá... Oi. Escrever na primeira linha mesmo? Dizem que escrever na primeira linha mesmo? Aqui, ó, vou mostrar. O que ela é? O que é isso aqui? O que é isso aqui, Júlia? Escrever o que ela é. Entendi. Isso. Uma planta. Isso, aí tu escreve aqui, ó, planta, embaixo, produtores. Produtor, tá? Aí coloca o nomezinho aqui, rato, consumidor primário. Entendeu? Entendeu, Ju? Entendi. Tá. Vou minimizar um pouquinho aqui. Depois eu volto ali para dizer o que a gente vai fazer, tá? Não sei se vai dar tempo muito da gente fazer. Só para lembrar, pessoal, antes que daqui a pouco já vai encerrar a nossa aulinha, e a prof vai lembrar, então, só deixa eu ver o que o Francisco precisa falar. Pergunta, Francisco. Se a palavra, se o nome não caber aqui, onde eu escrevo, se não caber, tipo, consumidor
Primário, você não poder. Tá, tu aperta um pouquinho, senão tu coloca assim, ó. Vou te mostrar. Tu coloca o nome Se não der, então daí tu pode colocar o nome dele aqui em cima, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando, ó? Se tu acha que não cabe, tu coloca aqui. Tá vendo aqui? Consegue ver, Francisco? Sim? Prof, tu não tá apresentando a tela. Ah, é verdade, eu dividi. É verdade, eu dividi, não, eu interrompi. Tá, só um pouquinho, desculpa. Eu tô mostrando, não tem como ver, né, Francisco? Eu não tô dividindo a tela. Tu não vai conseguir ver nunca, prof. Ai, 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 ai. A gente faz essas coisas, não liguem muito, não. Espera um pouquinho aí que eu já vou te mostrar. Ô, prof, Oi. É que eu tinha parado com a apresentação. eu tava Oi. terminando de fazer a folha 7. E o que é pra fazer mesmo na folha 8? Tá, meu amor, só um pouquinho. Aqui, ó, é só escrever. Aqui eu vou mostrar, tá? Ó, Francisco, consegue ver agora? Deu, gente? Ou não? Sim. Tá. Então, aqui, ó, tem duas linhazinhas, né? Se acha que não cabe aqui, ó, escreve aqui em cima, ó. Aqui, tá vendo onde eu tô passando o cursor? Escreve planta Sim. aqui e aí escreve produtor aqui embaixo. Fica melhor até. Escreve rato aqui em cima, consumidor primário. Aí dá, tem duas linhazinhas, né? Pode fazer assim, então. Tá? Tá. Deu agora? Tchau. Tá. Eu não sei quem Rato perguntou. um consumidor muito pequeno para dar. Tá, mas aí, pois é. Mas pode colocar em cima se tu preferir. Se quer, apaga ali, coloca em cima e aí tem as duas linhazinhas para escrever, tá? Eu acho que foi a Isa que perguntou, ó, Isa, essa folhinha a gente vai escrever aqui, ó, o nome, planta aqui em cima e qual é a classificação dela na cadeia alimentar, no ciclo alimentar. Produtor, tá? Depois, rato, consumidor primário. Colorir o desenho e escrever aqui, tá? Ah, entendi. Senhora, já fiz isso. Tá. Então, agora, só lembrando, a Sophie, que já fez? Tá. Lembrando, antes que a gente termine, que amanhã vocês vão receber atividade, tá? Galera, deixa eu só interromper aqui, porque a gente daqui a pouco vai sair. Se eu cair, eu